Nessa aula eu vou te mostrar em cerca de 15 minutos porque mulheres competentes, cheias de vontades e sonhos como você e eu, continuam cansadas, sem tempo, com a sensação de que precisam ser produtivas, ou trabalhar mais, fazer mais coisas. Eu vou te mostrar o que realmente está por trás disso e por que organização sozinha não resolve quando não existe estrutura, direção e clareza. Vou trazer informações valiosas e passos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Prometo te falar coisas que você nem espera ouvir aqui. Se você hoje trabalha, se esforça, tenta dar conta de tudo, está sempre tentando equilibrar ali os pratos e, claro, quer crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro, sem abrir mão da sua vida pessoal e do seu tempo com a sua família, essa aula é para você. São mais de 4 anos trabalhando com gestão de tempo e neurociência, já direcionei mais de 2.007 mulheres em empresas. Pode ter certeza que eu vou trazer pontos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Eu não vou te ensinar a fazer agenda, nem te dar uma lista de hábitos e checklists, nem te prometer uma rotina perfeita. O que eu vou te mostrar é o que eu vejo há anos acompanhando mulheres que trabalham muito, mas continuam presas num ciclo de esforço, cansaço, frustração muitas vezes, ou até precisando trabalhar muito para ver o dinheiro entrar ao final do mês. Mulheres que dão tudo de si e sempre se sentem em falta. Pode passar o dia inteiro fazendo um monte de coisa e mesmo assim sente que não fez tudo o suficiente. Agora, se você está procurando uma agenda, aplicativo, técnica milagrosa, ou alguém para te motivar por alguns dias, esse conteúdo não é para você. Mas se você quer entender porque a sua rotina não está te sustentando, está faltando tempo, o que na sua estrutura está te atrasando, mesmo você tentando fazer tudo certo, ou tudo que você pode e sabe, fica aqui comigo. Quando eu olho para essas mulheres, eu percebo que o problema nunca é falta de capacidade. Muitas vezes também não é falta de tempo ou falta de motivação. O que existe, na maioria dos casos, são 3 pontos específicos que estão desalinhados. Ponto número 1, a rotina, mas não o óbvio que falam por aí. 2, os bloqueadores. E 3, os 7 pilares. Enquanto esses 3 pontos não são ajustados juntos, qualquer tentativa de organização vira esforço sem retorno, com cansaço demais. Agora eu vou te explicar cada um deles e eu tenho certeza que você vai me agradecer no final. A rotina não é aquele óbvio de troca de horário, agendamentos e todas essas coisas que a gente acha que vai resolver o problema, a parte de organização em si. A rotina aqui é a estrutura que a gente cria para dar conta das coisas que você precisa fazer. Então, uma estrutura que não está funcionando, você gasta mais energia, mais tempo para fazer o que você precisa e geralmente não dá conta. Agora, uma estrutura que está funcionando, você consegue em menos tempo fazer mais coisa, chegar no final do dia sentindo que você fez tudo que você precisava, reorganizar as demandas e funções com mais facilidade. Então, quando a estrutura não está funcionando, você sente que a sua rotina não está funcionando. Mas a rotina é uma manifestação da forma que você está pensando todo. E muitas vezes ela não vem só dos seus horários, mas sim de como a sua mente está funcionando. E aqui que a gente entra na vertente que a maioria das pessoas não conhece e é um dos motivos das minhas alunas terem tanto resultado. Nós temos 4 perfis de comportamento. Não sei se você sabe disso, não vou me aprofundar muito para você não ficar bitolada se preocupando com isso. Mas, em resumo, a gente precisa entender que todos nós temos um perfil de comportamento dominante. O meu é o executor, então eu preciso ir lá e fazer as coisas. E um secundário, que no meu caso é o comunicador. Aí tem o influente e o dominante que você pode encontrar com esses nomes, mas não é essa a questão aqui. Então, com o passar do tempo, eu descobri que se a gente não alinha a estrutura da nossa rotina e das nossas funções ao nosso perfil natural de comportamento, ou seja, ao nosso DISC, a nossa personalidade, a gente acaba criando rotinas que nos afastam das nossas principais qualidades, aquilo que já é mais natural pra gente. E a gente acaba criando uma rotina que acaba trazendo à tona os pontos mais negativos da nossa personalidade. Então, por exemplo, quem é de um perfil executor como o meu, a gente tem muita facilidade de fazer. Só que a gente acaba se atropelando, às vezes faz coisas sem pensar e depois tem que fazer de novo. Agora, uma estrutura que está funcionando, eu consigo executar o que precisa, mas me organizando com antecedência, tendo um certo planejamento, porque eu não preciso ficar gastando energia mental para fazer o que tem que ser feito. A minha rotina me guia, a minha rotina faz com que a ordem, aí sim das coisas que eu faço,
facilitem a minha vida ou atrapalhem a minha vida. Então aqui na rotina o principal erro é você não alinhar a sua rotina para o seu perfil de comportamento. Não é algo que você deveria saber sozinha, é algo que apenas unindo gestão de tempo, neurociência e análise de perfil comportamental a gente conseguiu chegar nessa rota que você não encontra em outro lugar. Então na hora que você entende qual é o seu perfil de comportamento, você precisa então aprender qual é a rotina que melhor se encaixa para esse perfil de comportamento, que é o caso da Dodani. A Dodani, uma reunião de 30 minutos, tá? Ela fez a agenda do jeitinho que eu ensinei, piriri parará, mas ela ainda não estava conseguindo fazer o que estava nessa agenda. E aí eu entendi que a agenda dela não estava sendo feita para o perfil de comportamento dela. Quando eu falo de agenda, não é sobre aquele aplicativo, é que isso é uma maneira de entender a sua organização. E aí, eu reestruturei rapidinho com ela, isso, depois disso, desse jeito aqui, piriri parará, pro perfil de comportamento dela. Em uma semana, ela disse pra mim que conseguiu fazer tudo que precisava, que ela tava mais produtiva, que ela teve mais tempo pros filhos e pro louvor da igreja, que ela faz parte, tudo porque nós alinhamos a estrutura pra fazer dar certo, unindo aos 2 pontos que a gente vai entrar agora. Bloqueadores ou sabotadores, você pode encontrar por esses 2 nomes. A maior parte do nosso dia nós passamos o nosso inconsciente, ou seja, a gente não está pensando para fazer. Até porque o cérebro humano não é feito para ficar no modo racional o tempo todo. Os nossos neurônios, a nossa mente iria fritar. Então, como mecanismo natural, a maior parte do tempo a gente passa no inconsciente, ou seja, a gente vive o dia a partir das nossas lembranças, das nossas memórias, dos nossos padrões de comportamento, sentimento, pensamento, ou algumas pessoas chamam de hábitos. Hábitos esses, padrões esses que nós nem percebemos que nós desenvolvemos ou fazemos, porque já fazemos há tanto tempo que se tornou parte do que a gente acredita que é a nossa personalidade. Então, muitas coisas passam despercebidas pela sua mente racional, porque você só tá fazendo o que você sabe que você tem que fazer sem trazer muito para consciência. E a questão aqui é que não adianta você reestruturar a sua rotina, como a gente falou, se a gente não ajustar a sua mente inconsciente. Porque esses sabotadores, esses bloqueadores estão lá há muito tempo da sua vida. Então tem muita coisa que você quer fazer e você não consegue fazer porque a sua mente está te atrapalhando. Então não adianta eu vir aqui e falar para você, vamos reestruturar a sua rotina. Não vai durar, porque os seus padrões de pensamentos, padrões de comportamento são os mesmos de antes de fazer a sua agenda e a sua rotina. É por isso que você vê muitas pessoas iniciando a organização. Agora vai, agora eu dou conta. E aquilo não dura. Você já fez isso, não fez? Prometeu que ia começar uma coisa e acabou desistindo no meio. Por quê? Porque a sua mente te atrapalhou. A tua mente não te ajudou a fazer aquilo que você precisava fazer. Por isso que a lógica não é aumentar a cobrança, aumentar a culpa. A lógica aqui é a gente reduzir os seus bloqueadores, ou seja, acessar esses padrões aí de comportamento e trazer outros no lugar dele. Não existe uma maneira científica da gente apagar algo que você sabe, algo que você faz. A única maneira da gente tirar um padrão de comportamento é criando outro padrão de comportamento no lugar daquele. E é por isso que é tão importante com a técnica certa. Porque o que acontece? Na medida em que você viu que você tem que melhorar coisas, você se cobra melhorar essas coisas, certo? Só que daí o que acontece? Se cobrando a partir da culpa e da frustração e não de uma técnica certa, você aumenta esses bloqueadores. Porque esses bloqueadores, eles são feitos para evitar que a gente sofra, para fazer com que a gente sobreviva, para fazer com que a gente lide com o dia a dia. Então, na medida em que você mesmo está se causando a dor da frustração, por exemplo, você está aumentando esses bloqueadores. E é por isso que na medida em que você tenta melhorar a sua rotina, a sua vida, a sua procrastinação, aumentar a sua produtividade, você acaba se cansando mais, porque a sua mente, por você não saber a técnica certa para mudar esses padrões de comportamento, você acaba intensificando e aumentando outros. Então, é um problemão, não é legal. Então, a gente criou uma rotina baseada no seu perfil de comportamento, para sua realidade, para os seus objetivos. Logo em seguida, a gente faz um teste. Por exemplo, faz de conta que a gente está juntas aqui. Você entendeu os seus bloqueadores, você reduz seus bloqueadores com a técnica certa. Aí você já começa a ver as coisas funcionando. Aí a estrutura já começa a funcionar. Aí a rotina começa a fazer sentido. Aí você chega no final do dia e fala assim, caraca, eu fiz tantas coisas e nem precisei me cobrar, porque a produtividade ela tem que ser natural. Essa coisa de ficar se cobrando, eu preciso ser produtiva, não funciona, só atrapalha. Que nem eu te expliquei no ponto número 2. Aí a gente precisa trazer a cerejinha do bolo aqui, que é fortalecer os seus 7 pilares
Não vou dizer quais são os 7 para você também não ficar preocupada. E isso eu entrego lá dentro da Mentoria Poder. Não vou entregar tudo aqui, né? Importante é você saber o que fazer e não como. Então, você conhece esses 7 pilares, identifica quais não estão fortalecidos e fortalece. Vamos voltar na estaca zero? Imagine que você é uma casa. E você construiu essa casa em cima de 7 pilares. Ao longo da sua vida, esses pilares, essa estrutura foi ficando fraca. Nesse caso, ela enfraqueceu porque a gente veio de uma cultura onde mulheres tinham duas bases. Antigamente, mulheres não trabalhavam, então hoje mulheres trabalham. Então ensinaram que o pilar da vida é saúde, trabalho e família. Não é isso. Esses pilares são a base estrutural da nossa vida. Então, quando a gente organiza essa base, a gente para de retroceder. Pensa comigo. Um pilar não está bom. Pilar financeiro. Não existe pilar de trabalho, tá? É pilar financeiro. Financeiro não tá bom. O que acontece? Ele puxa todos os outros para baixo. Aí você fica desanimada, preocupada, sem criatividade, cansada, e aí você foca no financeiro. Preciso vender, preciso faturar, preciso resolver. E aí você fica pilhada e não dá certo. Agora, se os outros 6 pilares estivessem fortes, o que aconteceria? Eles dariam o que você precisa para resolver o financeiro. Então, para você resolver o pilar financeiro, você precisa de foco, você precisa de criatividade, você precisa de um bom sono, você precisa de energia, você precisa de saúde. Então, o que vai fazer você resolver o pilar financeiro não é o financeiro, são os outros pilares. O que acontece? Os seus pilares, até agora você não conseguir saber quais eram, focar neles e só viver a vida muito no automático às vezes, eles estão mais enfraquecidos. E aí, quando uma coisa na sua vida não dá tão certo, isso puxa todos os outros pilares para baixo. É por isso que você geralmente começa algo e para, tem essa sensação de vai e vem emocional, porque os seus pilares não estão fortes. Mas isso a gente consegue alinhar de uma forma que, unindo esses 3 passos, você começa a criar uma estrutura que realmente funciona, uma estrutura de sucesso, uma estrutura que te permita ter muito tempo para o pessoal, mas ao mesmo tempo, muito tempo para o trabalho, que te permita ser referência na sua área, mas ao mesmo tempo que você se sente uma ótima mãe, uma ótima esposa, ou ótima para si mesma. Por quê? Porque a gente une esses 3 passos e você para de correr em volta da mesma estrutura que você está tentando. Entende? Porque não é só sobre organização, mas isso tudo aqui também não é complexo. Tendo passo a passo certo, a gente consegue fazer isso aí rapidamente. Então não se preocupe de, meu Deus, o que eu faço? É muita coisa, eu nunca vou dar conta. Vai sim, é que você não sabia isso até hoje. Para você entender isso na prática, recebi esse depoimento aqui da Lu, me falando que depois que a gente fez pequenos ajustes ali na estrutura, ela já conseguiu até aumentar o faturamento dela em pouquíssimo tempo. 2 semanas, foi pouco tempo mesmo. Por quê? Porque ela já estava criando uma rotina para o perfil de comportamento dela, os bloqueadores dela já estavam bem baixinhos e a partir do momento em que a gente fortaleceu alguns pilares que estavam mais enfraquecidos da realidade dela, ela teve mais energia, disposição para aplicar algumas coisas que ela precisava para começar a fazer o negócio dela alavancar. Então, com pequenos ajustes ali na estrutura da rotina dela, que já estava boa, mas não estava dando espaço para ela crescer, não estava dando espaço para ela ganhar mais dinheiro e para ela ter energia de fazer o que tinha que fazer no trabalho e cuidar do filho dela, que é muito pequeno e também estava de férias, por exemplo, ela conseguiu romper esse ciclo. Mas não caiu do céu, não foi força de vontade, não foi organização, foi estruturação. E a gente fez isso alinhando esse perfil de comportamento com ela, com os objetivos que ela quer alcançar como empresa, e hoje ela tá faturando muito mais. Ou a Sônia, que foi minha mentorada há 3 anos atrás. Tô nessa área faz um tempo. Quando a Sônia chegou pra mim, ela tava com algumas situações que ela não tava conseguindo crescer, ela é nutricionista, porque todo o tempo que ela tinha, ela tava atendendo, então ela não tava conseguindo vender, criar conteúdo, organizar as finanças, fazer as coisas que você sabe, né? Que nós, enquanto empresárias e empreendedoras, a gente precisa fazer, por exemplo. E também não tava tendo tempo pro marido. Eles não tinham filhos, então eles tinham decidido dedicar a vida ali um ao outro. E o que a gente fez? A gente realinhou essa estrutura da rotina dela, colocou momentos para fortalecer o perfil natural de comportamento dela. Ela não é executora, comunicadora como eu, então ela precisava ter uma rotina que facilitasse a gravação de conteúdos, que facilitasse executar algumas coisas, porque para ela ficava só atendendo os clientes dela. Tudo isso porque a gente reestruturou essa visão do jogo. Não foi só organização, foi alinhar o que ela quer com o que ela precisa. E em uma sessão, rapidinho, a gente conseguiu organizar isso. Mas por quê?
Rotina, atrelada para o perfil de comportamento dela, os bloqueadores bem baixinhos ali, porque ela sabia o que fazer para fazer isso, e os 7 pilares cada dia sendo mais fortalecidos, porque sempre vai ter um pilar que vai dar ruim, mas é importante que os outros estejam fortes. E eu vejo tudo de outra maneira. Estou reformulando toda a minha maneira de trabalho e sempre pensando no todo o ensinamento que a Gabriela me deu. E vai ser para minha vida toda. E não é só para o trabalho, é em casa, é uma coisa que ela sempre falava. Do jeito que a gente pensa no trabalho ou em casa, a gente funciona da mesma maneira em todas as áreas da vida. E hoje eu tenho essa consciência. E hoje em dia, 3 anos depois, ela continua falando sobre isso, tá reestruturando, tá com uma equipe enorme, conseguiu delegar as funções que ela precisava delegar, porque ela descobriu o que otimizaria o tempo dela, o que faria com que a estrutura dela funcionasse mesmo quando ela não está bem, por exemplo. Porque nós mulheres, a gente tem vezes que a gente não tá bem, e a gente precisa criar uma estrutura capaz de nos dar espaço para ser femininas, capaz de nos dar espaço para ser mulher. Eu tenho absoluta certeza de que se você aplicar esses 3 passos, em pouco tempo você vai sentir uma mudança significativa na sua vida, na sua estrutura, na sua rotina e até mesmo no seu bolso. Pode gerar mais leveza, mais clareza e mais resultado. Mas, mais importante do que isso, vai te dar previsibilidade, vai te dar controle, essa sensação de segurança e vai te tirar do modo sobrevivência. Eu tô te contando isso aqui nessa aula porque é exatamente isso que eu apliquei na minha própria vida. Eu venho aplicando há anos na vida de diversas mulheres que eu acompanho em vários lugares do mundo, não só no Brasil. Mulheres competentes, inteligentes, mães, empresárias, empreendedoras que se esforçam muito, mas estavam sempre cansadas, sem tempo, ou com a sensação de que o dinheiro nunca acompanhava, que estão crescendo, mas não tanto quanto queria. Porque quando você tem estrutura, uma rotina alinhada, mente no lugar certo e pilares fortalecidos, a vida começa a funcionar de verdade. Se hoje você está aqui comigo nessa aula, assistindo até agora, e já entendeu que do jeito que tá não dá para continuar, que você precisa sair desse ciclo de cansaço, bagunça, de esforço excessivo ou quer crescer mais do que você vem crescendo com qualidade, com tempo, você pode clicar aqui embaixo ou se aparecer aqui em cima. Se você quer um direcionamento pessoal para organizar a sua rotina, alinhar as suas decisões, a sua estrutura, criar uma logística que sustente o seu crescimento na sua vida como um todo, você vai clicar no botão. Vai responder algumas perguntas importantes sobre o seu momento e aí a gente entra em contato com você no WhatsApp. Mas olha só, se você sabe que é uma mulher capaz, já tem potencial, quer escalar mais, mas a gente poderia estar vivendo em outro nível, com mais clareza, mais tempo, mais dinheiro, clica aqui e aplica. E quem sabe a gente se vê logo em breve. Vai lá!